Nossa, que fraco! Boa noite, pessoal! Cara, a primeira coisa que eu quero fazer já é causar um pouco. Eu quero que a gente faça aqui, gente. Vocês vão dar um jeito agora de fazer isso de forma organizada, sem ninguém pisar em ninguém. Eu quero que a gente faça uma meia-lua aqui, ó. Vocês não vão ficar um atrás do outro, não. Vocês vão mudar as cadeiras e a gente vai fazer uma meia-lua aqui, ó. Com todo mundo um do lado do outro. Vamos, sem perder tempo. Vai. Faz uma meia-lua. Vamos sentando, vamos se organizando. Nossa, ficou assim, ó, penca de cadeira aqui, né? Engraçado. Senta aí, galera, senta aí. Vamos lá. Pessoal, tá todo mundo prestando atenção? Diz amém. Amém. Todo mundo tá prestando atenção? Diz amém? Amém. Bom, eu queria começar só falando eu não sei aonde que eu devo ficar mais para eu não te atrapalhar, Pedro, fala pra mim. Eu vou dar uma andada, na verdade eu vou te ferrar hoje, tá? Eu vou andar, você se vira, tá? Maravilha. Ó, pessoal, é o seguinte. Eu queria começar falando um negócio que eu não ia falar, não estava planejado, mas durante esse louvor, durante esse momento, Deus colocou muito no meu coração uma coisa. Galera, eu estou dando testemunho para vocês que eu sou fruto de acampamento. Eu me converti no acampamento, eu tive minha experiência mais profunda com Deus no acampamento. E o que eu queria poder passar para vocês, para início de conversa, isso não tem nada a ver com a minha palavra, não tem nada a ver com o que eu vou passar para vocês, mas se eu puder dar um conselho para vocês, se vocês puderem reter uma coisa de tudo que eu vou falar, é assim, ó, gente, aproveitem esse momento como vocês nunca aproveitaram nada na vida de vocês. Esse acampamento pode ser um marco na vida de vocês. Esse acampamento pode ser realmente um divisor de água. Esse acampamento vai ser aquela faísca que vai fazer o fogo ficar aceso constantemente. Então, assim, vivam o acampamento, divirtam-se, participem de todas as gincanas, sabe? A galera aqui está trabalhando para que vocês possam aproveitar o máximo disso. Então, cara, realmente entreguem tudo que vocês têm para que vocês possam aproveitar o máximo desse acampamento. Amém? Amém? Pessoal, eu queria contar uma história para vocês. Uma história fictícia, mas é uma história muito interessante e eu quero que vocês me acompanhem aqui. Existia há muito tempo atrás, em uma galáxia distante, num universo distante, existia uma civilização. Essa civilização era uma civilização muito avançada, com tecnologia assim que a gente não tem ideia. Eles tinham teletransporte, eles tinham naves espaciais super avançadas, eles tinham as melhores tecnologias que você pode imaginar. Pensa numa tecnologia, eles tinham essa tecnologia. E era um povo que estava muito evoluído mesmo. Só que eles tinham um pequeno problema. Eles eram um povo que eles queriam dominar tudo. Eles já tinham dominado aquele sistema solar deles, e agora eles queriam mais. Eles queriam dominar o universo. Então, eles pegaram toda a tecnologia deles, criaram uma nave, e eles foram para um outro sistema solar. Eles encontraram um outro sistema solar com vários planetas, e eles chegaram naquele planeta, pousaram e falaram assim: nós somos donos daqui. E eles começaram a se desenvolver, construíram cidades nesse planeta, eles começaram a ir para os outros planetas desse sistema solar, sempre com o intuito de dominar e impor o jeito deles de ser em todo lugar do universo, porque eles queriam ter um império completo. Eles construíram pontes entre os planetas, eles construíram luminares para iluminar o vazio do universo, para as pessoas poderem ser guiadas para os outros planetas. Eles tinham todas as tecnologias que você pode imaginar, e eles construíam estradas, eles construíam elevadores, teletransportes, eles tinham naves, eles tinham tudo, e aquele sistema solar começou a ser dominado por tudo que eles tinham. Só que em um desses planetas que eles estavam lá, eles encontraram uma espécie muito primitiva, como se fosse um peixinho, sabe? Eles tinham um lago lá e eles encontraram alguns peixinhos. Só que os peixinhos eram insignificantes comparado a eles. Eles eram
ao supra-sumo da tecnologia, eles tinham tudo, então eles nem ligaram para os peixinhos, deixaram os peixinhos lá, falaram, não tem problema, eles não vão ser nenhuma ameaça para o nosso império. E aqueles peixinhos que estavam lá, eles acabavam usufruindo das coisas que foram construídas. Se tinha um teletransporte, às vezes o peixinho estava lá, ele caía no teletransporte e ia para um outro planeta. E eles dominaram esse sistema solar inteiro, com todas as suas construções, com todas as suas estruturas. Só que o que aconteceu é que, depois de um tempo, essa civilização começou a ruir, porque eles tinham esse desejo de dominar tudo, e o ego deles era tão grande, que eles começavam a travar guerras entre eles, eles começavam a se combater, eles queriam saber quem que ia ser o líder, quem que ia dominar tudo, e eles começaram a se guerrear, eles começavam a se matar, e eles não estavam nem aí para nada, eles só queriam que eles fossem os melhores, e que não tinha ninguém que podia ser maior que eles, só que eles também tinham esse problema entre eles, então eles começavam a guerrear, até que dado momento, essa civilização simplesmente subiu. Eles não tinham mais como sustentar as guerras, eles não tinham mais como sustentar aqueles conflitos, e aos poucos eles foram desaparecendo. Só que sabe uma coisa que não desapareceu? As estruturas que eles fizeram. Todos aqueles teletransportes, todos aqueles estradas, todas aquelas vias e luzes, tudo aquilo que eles fizeram permaneceu. Eles não. E depois de um tempo, lembra daquela espécie primitiva que eu falei para vocês? Aqueles peixinhos? Eles evoluíram e eles começaram a ficar mais inteligentes, e eles começaram a usar todas aquelas tecnologias que foram deixadas por aquela civilização. Eles começaram a usufruir de forma intencional aquilo, e não foram eles que construíram, eles não tiveram parte de nada disso, eles não construíram nada, eles só estavam lá e essa civilização chegou e construiu as coisas. Só que eles usufruíram daquilo. Sabe? Aquela civilização começou a crescer e eles começaram a usar tudo que estava lá. E eu sei que essa história ela parece bem fictícia e longínqua. Vocês devem estar se perguntando que diabos ele está falando. Só que na verdade, essa história inteira que eu contei, ela é algo que realmente aconteceu na história. Sabe? Não sei se vocês já ouviram falar de um tal Império Romano. Quem aqui já ouviu falar no Império Romano? Levanta a mão. Império Romano, quem já ouviu falar? Pensem comigo. O Império Romano era um povo que eles queriam dominar absolutamente tudo. Eles queriam impor a ordem deles em tudo. Eles dominavam várias regiões. Eles criavam caminhos, estradas, rotas de comunicação, eles criavam rotas para os navios, eles criavam luminares para iluminar os caminhos. E eles também encontraram essa pequena espécie primitiva e inofensiva, que eram os pescadores, pessoas comuns, que não apresentavam mal algum para ele. Só que sabe o que aconteceu? Deus viu esses pescadores, essas pessoas comuns, e o Evangelho começou a partir delas. Aqueles insignificantes, aqueles anônimos, e aqueles anônimos e aqueles insignificantes começaram a usar tudo que Roma tinha criado, tudo que o Império Romano tinha criado, para que o Evangelho pudesse ser usado. Roma construiu aquelas coisas para eles serem engrandecidos, para o império deles crescer. E Deus usou tudo que Roma criou para que o reino dos céus pudesse prevalecer. Paulo usou as rotas para poder ir para vários lugares pregar o Evangelho. As cartas foram usadas através das coisas que Roma tinha criado. Roma criava uma prisão, sabe o que Paulo fazia? Ele evangelizava. Tudo que Roma tinha criado, Deus usou para o reino. E eu fiz esse esquema diferente, vocês veem que eu não pedi para vocês abrirem a Bíblia, porque eu quero que vocês prestem mais atenção nessa história e que isso possa entrar fundo no coração de vocês. Quando a gente vê essa história,
Deus falou comigo um pouco, algumas coisas muito interessantes sobre a nossa expectativa quando nós construímos alguma coisa, ou quando nós fazemos alguma coisa. Sabe, em Levíticos, no capítulo 24, versículo 3, nos é dito o seguinte: eu faço um decreto perpétuo por gerações, vocês devem manter as luzes acesas. Lembrem desse versículo, Levíticos 24, versículo 3. Em Levíticos, nesse capítulo, tem uma coisa muito interessante que acontece. Deus está ensinando sobre uma agricultura. Vai fazer sentido com Roma, tá? Me acompanha aqui. Eu sei que eu já fui de Alien eu fui para Roma, de Roma eu fui para o agricultor. Vem comigo que vai dar certo, vai fazer sentido, tá? Me acompanha aqui. Esse agricultor, ele tinha muitas terras e ele plantava várias coisas lá. Só que Levítico estava ensinando para ele como que as coisas funcionam. Então o que acontece? Uma das primeiras coisas que Levítico ensina para esse agricultor é: você não vai colher tudo. Primeira coisa, Levíticos fala: você vai deixar uma parte para que os pobres e para que estrangeiros possam se alimentar. Vem comigo. O agricultor foi lá, teve o trabalho, arou a terra, preparou a terra. Primeiro ele conseguiu uma terra, arou a terra, preparou a terra, fez tudo bonitinho, cuidou, jogou a linha, fez tudo lá. E aí ele foi, fez tudo, esperou, cuidou. Depois ele vai lá, tem lá os seus frutos, ele colhe, e Deus fala: não, você não vai colher tudo, você vai deixar uma parte. E agora presta atenção que Deus não fala para ele colher e uma parte ele dá para os pobres e para os estrangeiros. Ele fala: não colha. Não colha. Porque quando a gente não colhe, a gente não ganha nenhum mérito do nosso ato. Aquele agricultor provavelmente ele nem viu um pobre ou estrangeiro ir lá e pegar a fruta. Ele talvez nem tenha visto isso. Ele nunca vai ter esse reconhecimento. Ele simplesmente deixou e alguém foi lá e usufruiu daquilo. Primeiro ponto que eu quero conectar a história de Romanos e a história do agricultor e o que a gente está vivendo aqui agora é: pessoal, nem tudo que vocês vão construir será para vocês usufruir. Vai ter alguém que vai usufruir daquilo. No caso do agricultor, os pobres e os estrangeiros puderam comer daquilo que ele construiu. E tem muitas coisas que a gente constrói na nossa vida que a gente fala: nossa, eu vou investir isso daqui para mim e vai ser incrível, eu vou ter um lucro e vai ser, eu vou pegar o quádruplo disso aqui que eu investi. E cara, às vezes o seu investimento não é para você. Essa é uma verdade difícil que o Evangelho está nos dando. Nem tudo que a gente constrói, que a gente tem o trabalho de construir, seremos nós que vamos usufruir daquilo. E aí, a gente continua lendo Levíticos e tem outra coisa interessante. Porque aí você pensa comigo, de novo: tá, eu sou agricultor, comprei minha terra, cuidei da terra, plantei um negocinho lá bonitinho, cuidei das plantinhas. Aí tá bom, tudo bem, pai, uma parte eu deixo, tá, mas o resto eu pego. Aí Deus vai lá e fala assim para você, pro agricultor: sabe aquela primeira leva de frutos que você tiver, a primeira, aquilo que você esperou, guardou, falou: yes, vai ter o meu primeiro fruto agora. Sabe essa primeira? Então, ela não é sua. Você vai colher tudo, você vai entregar para Deus. Aí você deve pensar comigo aqui: meu Deus, tá bom, então não é para eu pegar tudo, uma parte vai para os pobres, a primeira vez eu não pego, então tá bom, então vamos para a segunda eu pego. Não. Deus vai lá e fala assim: a segunda você vai esperar e você não vai colher a segunda leva. Então tá bom, então obrigado, pai, incrível. Eu cuidei, eu colhi, eu plantei, eu fiz tudo bonitinho. Eu não pego uma parte, deixo para os pobres e para os estrangeiros. Eu não pego a primeira, eu entrego para o Senhor. E a segunda eu também não devo colher. Tá bom, entendi, maravilha. Então é a terceira. Aí Deus fala: não.
a terceira você também não vai colher. A terceira você vai esperar e você vai guardar. Gente, tenta se colocar no lugar do agricultor por um instante. Melhor, tentem pensar numa situação de vocês. Vocês foram lá, vou dar um exemplo mais disso, de onde veio isso? Vou dar um exemplo mais escolar para vocês. Imagina que vocês estão na escola, faculdade, seja lá onde for, aí você foi lá, você fez um trabalho lá, um trabalho absurdamente complicado, você fez aquele trabalho, e aí chegou a hora e falou assim, eu vou ter todo o mérito do meu trabalho, porque eu me esforcei, aí chega o seu colega de grupo que não fez absolutamente nada, e ele fala assim, viu, eu vou apresentar sozinho. E você toma um 0, você não fez, o seu amigo pegou o seu trabalho. Aí você fala assim, não, tá bom, o próximo trabalho é meu, o próximo trabalho eu serei, os humilhados serão exaltados, e no próximo trabalho eu serei exaltado. Aí no segundo trabalho também não. Aí o outro colega, sempre tem uns 4 colegas que não fazem nada, é padrão. Aí tem aquele colega que fala muito bem e engana, e tem um outro colega que não faz nada. E aí, por 4 vezes, você não tem o mérito daquilo que você produziu. E o que eu quero dizer isso com vocês é assim, gente, a primeira coisa que eu falei, não esqueçam esses pontos. A primeira coisa é, nem tudo que a gente constrói, necessariamente a gente vai usufruir, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é, principalmente na geração de hoje, vocês vão me entender aqui, pessoal. Quem aqui tem TikTok, levanta a mão. Quem está com vergonha de dizer que tem TikTok, levanta a mão. Maravilha. Então, é assim, o TikTok é um negócio que... Alguém vamos interagir rapidinho. Quanto tempo, em média, tem um vídeo do TikTok? 1 minuto. 1 minuto? No máximo. 1 minuto? Então, assim, vocês conseguem entender que hoje a gente está numa geração que é ridiculamente imediatista? Você quer ver um vídeo, aí o vídeo fala assim, eu tenho aqui a solução para todos os seus problemas, e você acha que a solução para todos os seus problemas vai ser em 1 minuto. Um cara estudou por 4 anos medicina, mas tem um maluco que em 1 minuto vai falar o problema da sua dor nas costas. Tá bom. Nós estamos numa geração ridiculamente imediatista. E a Bíblia ela vai totalmente contra o que essa geração está impondo para nós. A Bíblia está falando o seguinte, você não vai colher na primeira, você não vai colher na segunda, você não vai colher na terceira, você também não vai colher na quarta, mas na quinta vez que der frutos, aí você vai colher uma parte, porque o resto você vai deixar para os pobres e para os estrangeiros que vão precisar e que vão estar passando fome. Vocês conseguem entender como a Bíblia está nos ensinando que nem tudo vem no nosso tempo? Sabe, eu vi esses dias uma piada que eu vi de um cara, ele falava assim, ele chegava para Deus e falava assim, Deus, Pai, uma moeda para o Senhor, Deus, vale 1 trilhão, não é mesmo, Pai? Ele fala, sim, vale 1 trilhão. Ele fala, Senhor, e 1 segundo para o Senhor, Deus, equivale a 10 milhões de anos, não é mesmo, Pai? Aí Deus fala assim, 10 milhões de anos. Aí ele fala assim, paizão, então, rola me dar uma moeda aí? E aí Deus fala, espera um segundinho, que eu já te dou a moeda. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A gente não vai conseguir as coisas tão imediatas quanto a gente acha. Só que Deus sabia que isso não era uma tarefa fácil. Deus entendia que isso não era uma tarefa fácil. De você ficar vendo aquilo que você está trabalhando com tanto esforço e não colhendo os frutos. E Deus nos dá uma missão. E essa é a terceira e última coisa que eu quero falar com vocês. Sabe, no Levíticos 24, que foi o versículo que eu li no começo, esse é um decreto perpétuo que eu tenho para as gerações de vocês. Mantenham as lâmpadas acesas perante o Senhor. Você só tem uma tarefa: manter as luzes acesas perante o Senhor. Enquanto vocês estão esperando os frutos, mantenham as lâmpadas acesas perante o Senhor. Enquanto vocês estão esperando os estrangeiros, mantenham as lâmpadas acesas perante o Senhor. Ele está falando um decreto perpétuo para todas as gerações: mantenham as luzes acesas perante o Senhor. E vocês conseguem entender que quando ele fala isso,
Ele está falando de um trabalho que era manual, sabe? A gente está falando de uma lamparina. Você tinha que ir lá com um olhinho, abrir a lamparina, colocar a lamparina, e você tinha que manter aquele fogo aceso constantemente. Você tinha que constantemente manter aquele fogo aceso. Isso era um trabalho manual. A gente não está falando de emoção, a gente não está falando, nossa, e o Espírito tocou e eu fui lá e eu acendi o fogo. Não, Deus está falando uma coisa muito mais prática e muito mais contínua e muito mais intencional. Enquanto você espera, não é para você ficar olhando para o seu fruto e saber, quando que será que eu vou ter a minha parte? Deus está falando, você tem uma função: mantenham as luzes acesas, mantenham as lâmpadas acesas. Sabe, eu estava, como eu já disse no começo, é um privilégio muito grande eu estar trazendo uma palavra para vocês, porque, gente, como eu disse, eu me converti no acampamento. Eu sei a importância do acampamento, eu sei como muda as vidas um acampamento. E uma coisa que eu quero dizer para vocês é que, assim, o nome desse acampamento, o slogan desse acampamento é Formando Gerações, certo? Formando Gerações, não é? E eu sei que parece que a gente está aqui para formar vocês, que vocês vão sair daqui com um diplominha falando, eu sou uma geração formada. Só que, galera, eu tenho uma verdade para dizer para vocês. Vocês já estão formando outras pessoas. A gente não está aqui para formar vocês. Vocês já estão formando pessoas com tudo que vocês têm construído na escola de vocês, no bairro de vocês, na casa de vocês, na família de vocês. Vocês já são uma geração que estão construindo constantemente aquelas estruturas que outros vão usar. Muitas pessoas já estão olhando cada um de vocês e falando assim, caramba, a Vale no carnaval decidiu ir lá para o acampamento dos adolescentes. Sabe que é legal esse acampamento dos adolescentes? Acho que eu deveria ir na próxima vez. Sabe o que é isso? Você acabou de construir uma estrada que aquela pessoa vai andar. Sabe? Quando vocês chegam em algum momento e vocês falam assim, cara, vocês querem um exemplo mais simples? Não vou falar que você tem que chegar na pessoa que você não conhece e falar assim, deixa eu orar por você, eu quero orar por você, vem cá que eu vou botar a mão na sua cabeça. Não estou falando isso. Eu estou falando, sabe o quê? Quando você chega num lugar e a pessoa te recebe bem e você fala assim, Deus te abençoe. É muito difícil falar Deus te abençoe. Tudo que nós fazemos são pequenas construções que outras pessoas que virão depois de nós vão utilizar. A única função que nós temos é manter as luzes acesas, para que essas pessoas possam caminhar. Imaginem que vocês estão andando numa praia, e vocês que estão aqui com ousadia, vocês que estão aqui querendo manter as lâmpadas acesas, que vocês vieram aqui para esse acampamento, querendo ser transformados, vocês entraram nessa praia e na areia vocês estão deixando várias pegadas, vocês estão deixando um caminho marcado, vocês estão deixando um caminho a ser seguido, e aquelas pessoas que talvez você nem saiba, seus amigos, sua família, seu bairro, seja lá quem for, eles vão estar aqui atrás, vendo você lá na frente, e eles vão falar assim, esse caminho que eles trilharam, legal pra caramba, mas eu tô com medo de ir lá, eu não sei se eu vou conseguir, eu não tenho nada a ver com isso. Só que eles vão olhar para a areia e eles vão ver as pegadas que vocês deram, e eles vão saber que esse caminho é o caminho que leva para onde vocês estão hoje. Sabe, acho que o que eu mais queria passar para vocês, e de coração eu espero que vocês entendam isso, e eu quero trazer essa responsabilidade para vocês. Quando a gente fala que nós estamos formando gerações, é um peso mais tranquilo quando você fala, não, eu sou um estudante, eu não tenho a responsabilidade. Aqui os pregadores, eles são os professores, eles estão me ensinando, eu não tenho a responsabilidade de saber. Gente, eu quero trazer uma verdade para vocês, vocês têm responsabilidade sim, porque já tem muitas pessoas sendo influenciadas pelo que vocês estão fazendo. Muitas pessoas já estão sendo influenciadas
pelas suas atitudes. Muitas pessoas estão sendo guiadas pelos caminhos que vocês têm trilhado. Muitas pessoas têm visto as luzes que vocês têm deixado acesas, e elas estão acompanhando vocês, e às vezes vocês nem vão saber. Às vezes vocês nem vão saber, nossa, cara, depois de 10 anos você vai olhar aquele seu amigo da escola que você nunca mais falou, e você olha, ele está na igreja, ele está lá louvando no ministério de louvor, oh Senhor, obrigado. E você fala, caraca, que legal, ele nem era da igreja. Só que aí você vai trocar uma ideia com ele, ele vai falar, cara, posso te falar? Eu via você indo na igreja e eu achava uma da hora, cara, e eu decidi tentar. E hoje eu estou aqui na igreja porque eu vi você indo. Esse exemplo que eu dei, talvez vocês nem vão ver. Talvez vocês nunca saibam disso. Mas saibam que tudo o que vocês têm construído, tudo o que vocês têm feito, vai pavimentar o caminho de todas as pessoas que veem vocês como referência. Então, novamente, saibam, as gerações que estão sendo formadas aqui, não somos nós gerando vocês, mas vocês já estão transformando gerações vindouras. Vocês já são os professores, vocês já são as referências. Peguem essa responsabilidade, saibam que vocês têm essa responsabilidade. Quando vocês vestem a camisa, quando vocês vestem essa camisa aqui, vocês falam assim, pô, eu sou geração eleita, eu sou um formador de novas gerações. Saiba que todos estão olhando para vocês falando assim, caraca, ele é mesmo, que da hora, mano, eu quero saber o que ele fez, porque eu quero fazer também. Eu quero convidar vocês para ficar de pé, eu quero convidar a banda aqui, e eu quero fazer uma pergunta muito simples para vocês essa noite. Como eu falei, a ideia aqui era ser realmente uma história diferente. Eu não queria o esboço de uma pregação, eu queria fazer alguma coisa diferente. Porque de verdade, eu quero que vocês lembrem de 3 coisas, e essas 3 coisas são as 3 coisas principais que eu quero que vocês lembrem. Primeiro, muitas das coisas que vocês vão construir, vocês nem sabem quem que vai utilizar essas coisas. Segundo, as coisas são no tempo de Deus, elas não são no nosso tempo. Nós temos que respeitar, nós temos que aguardar, nós temos que confiar de que Deus está trabalhando, e que o nosso tempo é diferente do dele. E a terceira coisa, e provavelmente a coisa mais importante, é: mantenham as luzes acesas. Pessoal, nesse acampamento, 2 coisas, preste atenção aqui que isso é muito importante, galera, foca aqui. Nesse acampamento tem 2 coisas que podem acontecer, tá? 2. Ou o fogo de vocês, a chama que queima no coração de vocês, agora está ardendo mais do que tudo. Ou, e esse é o mais legal, talvez você não tinha uma chama ardendo no seu coração, e agora ela começou a arder. E a nossa função é cuidar dessa chama, é nutrir essa chama, é colocar mais galhos, é colocar mais gravetos, é colocar mais madeira, é colocar mais combustível. Nós temos apenas a função de manter as luzes acesas. A chama que foi criada, a chama que foi aumentada no seu coração nesse acampamento, não pode ser apagada. E eu vou falar para vocês uma verdade chata: o mundo vai fazer de tudo para apagar esse fogo. Eles vão jogar coisas para você fazer, séries para você assistir, filmes para você ver, vão fazer você ir para alguma festa, vão querer fazer que você vá para algum rolê zoado, e tudo isso com só um intuito: eles querem apagar o fogo que foi criado aqui nesse acampamento. Pessoal, o acampamento é incrível, é uma emoção, é diferente. Não é verdade, cara? O louvor do acampamento é bem diferente. Se a gente tocasse os mesmos louvores aqui num sábado normal, a gente não ia estar na mesma pegada do acampamento, porque aqui a gente está totalmente imerso na presença de Deus. Mas eu quero falar para vocês, não é sempre assim. Daqui a pouco o acampamento vai acabar, daqui a pouco vocês vão voltar para a casa de vocês, e eu pergunto: vocês vão querer
chama acesa ou vocês vão deixar essa chama apagar? Feche seus olhos. Peça para Deus agora, para que você sinta esse calor no seu coração. Peça para Deus para que você sinta essa chama no seu coração. Se você não está sentindo, peça para que Deus queime o seu coração. Queime essa chama no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós não somos nada, Senhor. Nós não somos nada sem a Tua presença, Pai. Deus, nós somos privilegiados de estarmos nesse acampamento. Nós somos privilegiados de termos essa estrutura, Pai. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Não estamos aqui por acaso, não é sorte. O Senhor nos trouxe para cá por um motivo muito evidente. Que essa chama seja acesa, seja aumentada, Senhor. Todos de olhos fechados. Eu vou fazer duas perguntas diferentes. Eu quero que todos fiquem de olhos fechados. Agora esqueça o seu irmão do seu lado. Agora é o momento de você com Deus. Esquece o seu amigo agora. Agora presta atenção em Deus. Presta atenção nessa chama que Ele está colocando no seu coração. Agora não é hora de pensar na gincana. Agora não é hora de pensar no show de talentos. Agora não é hora de pensar na escola, em qualquer outro momento. Agora é o momento de você, Deus, e essa chama que Ele está acendendo no seu coração. Primeira pergunta que eu quero fazer é: se tiver alguém essa noite que eu já senti essa chama e agora ela está muito fraca, agora no acampamento está legal, mas eu fico preocupado porque depois que eu sair daqui, quando voltar à rotina, eu sinto que essa chama vai apagar, eu sinto que eu não vou conseguir. Eu quero que todos vocês que estão preocupados em cuidar da sua chama, ou que vocês querem que a sua chama seja aumentada, venha aqui na frente. A liderança vai orar por você, e essa chama vai ser acendida, e essa chama vai ser mantida, não só no acampamento, mas para depois do acampamento, para o próximo acampamento, para o próximo carnaval, para o próximo evento, para o seu bairro, para a sua faculdade, para a sua escola. Aqueles que querem que essa chama aumente, sintam-se livres para vir aqui na frente. Sintam-se livres para receberem uma oração, para que Deus possa tocar na vida de vocês, para que Deus possa aumentar essa chama como vocês nunca sentiram antes. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero entregar a vida de cada um nas suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nos ajude, Pai. Nos ajude a manter, Deus, as chamas acesas. Nos ajude, Pai, a iluminar o caminho para aqueles que virão. Nos ajude, Pai, a formar gerações eleitas, gerações santas, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada cantante, abençoe cada pessoa que tem trabalhado nesse acampamento, Senhor. Que a chama que tem ardido em nossos corações aqui, Pai, possa arder cada vez mais, Senhor. Possa arder cada vez mais, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Que aquilo que temos vivido nesses dias no acampamento, Senhor, seja memorado, seja lembrado em gerações,
Que nós não ficamos dependentes, Deus, de resultados, Pai. Que nós não fiquemos dependentes de colheitas, Pai. Mas que nós possamos aprender a esperar no Senhor, Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receber a força do Senhor para mantermos nossas chamas acesas. Queremos, Deus, queimar, Pai. Queremos queimar como nunca queimamos antes. E que esse fogo possa se alastrar por toda a nossa família. Que esse fogo possa se alastrar por todo o nosso bairro, toda a nossa escola, todos os nossos amigos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.